Lembrei. Olá, jogadores e DMs, aqui é Davi Salles do Rolando 20 e vocês estão ouvindo Vozes da Terceira Terra. Bem-vindo a mais um Vozes da Terceira Terra. Eu sou o Netão. Eu sou o Rodolfo. Eu sou o Marcelo. E hoje o tema é Aventuras Prontas. Basta adicionar água. Nossa, virou miojo agora? Miojo de aventura. São um miojo de uma aventura de 21º nível do D&D. Turbine e seu miojo. E aventura pronta de miojo de lobisomem. Vão. Tem molho, né? Meu Deus, vão. É com molho bolonhesa. De pelo. E não pode falar que é do cozinheiro, né? Meu Deus do céu. Tá, antes de mais nada, avisos paroquiais. Não fale isso. Uai, cara, nós somos as Vozes da Terceira Terra associadas à igreja de Dagon. Toda igreja tem uma paróquia. Toda paróquia tem aviso paroquial. Agora a gente é da paróquia de Dagon. A igreja dos peixes. Nós somos o braço... Armado Não, de Dagon. eu ia dizer militante, mas tudo bem. Em primeiro lugar, o Vitor Coelho escreveu pra gente há muito tempo atrás. Numa galáxia muito distante. Espero que não. Pedindo pra dar um tutorial, né? Disponibilizar de alguma maneira um tutorial de como assinar o iTunes. Mas nem precisa, é muito fácil. Acho que eu já expliquei umas 2 vezes em comentários lá no blog, mas é legal até explicar ao vivo, no ar. No topo à direita da nossa página, tem lá RSS Feed. É um link, um botãozinho RSS Feed. Você passar o mouse em cima, vai aparecer um monte de opções para assinar. Ignora aquilo, só clica. Ele vai te jogar para uma outra tela. Nessa tela vai ter, para algumas pessoas, vai ter o link Add to iTunes. Ou, se você já fez isso várias vezes em outros podcasts, vai ter um botãozão vermelho. Add this podcast to iTunes. E aí basta clicar lá que ele vai abrir o iTunes automaticamente e já vai assinar. Caso dê problema, você pode pegar o endereço dessa página, o endereço lá no topo do navegador, e colar no iTunes. Tem, acho que é Advanced Add Podcast ou Subscribe Podcast. Você cola o endereço e está assinado. Facinho. Outro recado é do Rovaldi. Do Imaginalto, do projeto Imaginalto. Está com um monte de projeto grande. Ele está precisando de ilustradores para os projetos. Porque o ilustrador principal dele foi contratado pela DC. Detalhe, né? E ele está precisando de ilustradores. Então, se você acredita que tem talento, dá uma procurada. Inicialmente, a ideia é só de fã para fã, né? Mas nunca se sabe se esse projeto pode ficar sério. Porque a ideia... Se a DC vai te contratar. Se a DC vai te contratar, né? Vai que, já foi um contratado lá do Imaginalta. Então, entre em contato com o Rovaldi, do Imaginalta. Ele não deu e-mail aqui, mas eu vou colocar o e-mail dele na show notes, só falar com ele. E por último, o Ian Ricardo pediu pra gente avisar que nos dias 24 e 25 de outubro vai ter outro dia de RPG lá no Rio de Janeiro. Desta vez na Universidade Veiga de Almeida, que fica na rua Ibituruna. Nossa. O que será que tá homenageando nessa rua, né, cara? Que medo, né? Você andaria nessa rua à noite? Não. Bom, a Universidade Veiga de Almeida, na rua Ibituruna, entrada pela Radial Oeste, próximo à saída do metrô São Cristóvão. Começa às 9 da manhã, termina às 6 da tarde, em ambos os dias. Mestres e jogadores devem fazer cadastro no site diadrpg.ning.com. Não tem www, é diadrpg.com. No alfabeto radiofônico é November, India, November, Golf.com. Não vão escrever isso, tá? Não vão escrever November, India, November. Porque eu já ouvi falar de gente que escreveu isso, cara. São só as iniciais, ning.com. Você já ouviu falar de gente fazer isso também, né? Já, várias vezes. Ainda mais eu que uso bastante. Para os DMs ou GMs, dependendo do jogo que você quer jogar, porque o dia de RPG não é D&D, né? O dia de RPG é qualquer RPG. Basta avisar, na verdade basta não, ele pede para avisar se já participou como DM em eventos do Conselho dos Dragões, que é quem está organizando. E para os DMs de Dungeons and Dragons que tem o Herald Level ou superior,
ele está pedindo para mandar o número RPGA na inscrição lá no site diadrpg.link.com. Quem está ajudando a organizar é o Conselho dos Dragões, especialmente para as mesas de D&D, que serão oficiais válidas para RPGA, mas vai ter mesa de RPG de tudo quanto há. E a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Maiores informações no site ou neste perfil do Orkut, para o qual estou olhando agora. É só... eu vou colocar na show notes. Essa foi boa. Você já viu como o endereço de perfil do Orkut é gigante, cara? Tem um número de 42 dígitos. É pior do que CPF, cara. Bom. E o Big me ligou. O Big ligou me de ligou, novo. 1 hora. Meu Deus do céu. Mas mesmo 1 hora atrás, ele me ligou pra perguntar se eu já estava de volta, pra parabenizar pro meu casamento e parabenizar pelo 1 ano de Voz da Terceira Terra e perguntar se a gente ia fazer alguma coisa. Sim, nós vamos fazer e nós vamos avisar agora, na verdade. Temos de episódio normal, né? Episódio não tem motivo para fazer um episódio de 1 ano, quer dizer, é aniversário, né? Nós já fizemos uma festa, as prostitutas já foram embora, mas para os ouvintes vai ter uma promoção. A gente ganhou um material do Vini, do Bom Jogar RPG, e estamos sentados em cima desse material há um tempão, que é uma... Eles estão sentados, eu não. O Neto tá olhando a gente sentado. Beleza, vai. É uma camiseta, tamanho XG, tem que ser, né? Porque já viu, né? Pra caber nós, nerds, jogadores de RPG, precisa de algo um tanto quanto grande. E se alguma garota ganhar, ela pode usar pra dormir. Camisola. Uma camisola. Meu penhoar de RPG. É uma camiseta do Bom Jogar RPG, com alguns bottoms, vários bottoms, e eu acho que adesivos. Os adesivos do Bom Jogar RPG. E nós vamos acrescentar aí uma... Eu acho, por que você fez os adesivos? É porque eu só olhei, eu não lembro, entendeu? Beleza, eu não lembro se são Faz adesivos. tempo a gente tá sentado em cima. Porque pode ser só papelzinho promocional, depois eu tenho que até que olhar esse adesivo, eu acho que é adesivo. Estamos há tanto tempo sentado em cima que tem que olhar pra ver se já não chocou, né? Nossa senhora. Você não tem nenhum colado na nossa bunda, é isso? Eu não comento nada. Nós vamos acrescentar aí, nesse pacote, uma camiseta também XG do Voz da Terceira Terra, especial de 1 ano. Tem essa camiseta que a gente está planejando já há um tempão e ainda não saiu e agora ia sair, agora não vai sair mais, porque a empresa que a gente tinha arranjado meio que está com os problemas, né? Tem problema de pessoal, né? O RH da empresa não está conseguindo contratar um profissional para prensar a camiseta, né, Rodolfo? Eu. Mas essa a gente vai fazer especial para 1 ano de Voz da Terceira Terra. Vai ser produzida uma única camiseta e nunca mais. Vixe, uma única camiseta. Nem a gente vai ter uma camiseta dessa? De 1 ano, não. A nossa camiseta vai ser comum. Quando a gente for nos próximos encontros de RPG, nós vamos estar usando camisetas comuns, né? Camiseta do Voz da Terceira Terra, não tá de comunista. Mas essa é especial para 1 ano. E vou colocar também 3 adesivos autocolantes dos nossos 3 logotipos. Que eu não sei se eu avisei isso em algum podcast atrás, nós mudamos o nosso layout um pouco, né? Estamos com banners novos, um logotipo novo, né? Um símbolo, né, agora. Daniel de Paiva Franco, amigão nosso lá de Franca, que ele é fotógrafo, ele tirou fotos a esposa como modelo, fez Ficou muito bom, ficou né? muito bom. E se você exibe no seu blog ou site o nosso banner, dá uma olhada lá no voz.terceiraterra.com, não, .net, né? voz.terceiraterra.net/merchandising, ou no voz.terceiraterra.net, clica lá em merchandising. Tem os novos banners, são 9 novos banners com 3 fotos diferentes. E nós já estamos até no MP3, a capa do álbum é o nosso novo logotipo. Ficou fantástico, bem mais plástico, né? O Daniel fez isso pra gente, porque o nosso logotipo não tinha como mexer nele, né? Era um logotipo ruim, era só um texto. Mas eu gostava. Era legal, mas aí o que ele fez ficou muito bom, ficou um símbolo, né? Ficou. E vai na camiseta nova. E talvez em breve nós tenhamos uma cota de armas. Nossa, o Rodolfo tá pensando em estudar heráldica, que medo. Vai ser legal. Entra em contato com aquele cara do Museu Medieval, você fala que, fiquei sabendo de você, porque o meu amigo teve aí, me trouxe um presente. Vou entrar em contato, já vi um livro pra comprar. Nossa, é muito legal, cara, muito legal. Mas enfim, esses foram os avisos, vamos pro episódio. Hoje nós vamos falar de aventuras prontas ou módulos. Você lembra antigamente, Rodolfo, quando existiam os módulos? Lembro. Não se faz mais, né, cara? Hoje a gente chama de aventura pronta.
Ficou É. mais comprido, né? Em vez de simplificar. Não, e a aventura pronta hoje, você pode comprar um PDF e baixar na internet. Uma aventura pode ter 18 páginas. As aventuras da Dragon Magazine são aventuras prontas. Os módulos, antigamente, eram caixas básicas. O Castle of Worms é um módulo. Ah, é. Um dos módulos que eu sempre quis tentar jogar, antes, hoje não, porque eu já sei como que é o Under Mountain. Ai, aquilo é Cara, fantástico. eu vi aqueles mapas gigantescos com 1 milhão de labirintos. Eu falei, nossa, isso deve ser muito legal. Hoje eu não quero jogar. O que eu queria era eu já joguei é o Red Steel, né? Que é um modo que eu sempre quis jogar também e já acabei jogando. O Marcelo mostrou pra gente, né? O Red Steel ele não é só um módulo, né? O Red Steel ele é um cenário mesmo. O módulo é aquele... Ah, é? É. O módulo, ele é uma aventura gigantesca. Ou uma série de aventuras. Ah, mas você pode ter no módulo também classes específicas ou não? Geralmente sim. No AD&D sim. No AD&D isso era muito comum. Você tinha classes novas nos módulos. Aventuras prontas não, mas nos módulos sim. Ah, então o Red Steel é um mini cenário, digamos. Não, é um cenário de campanha. É mesmo? É um cenário de campanha. Tá dentro de Mystara, mas ele é completo. Você, inclusive, tem que procurar bastante para descobrir que ele tá dentro de Mystara. Ah, legal, bacana. Você saca meio que por alguns deuses e tal. E depois você olha no mapa de Mystara, você vê a Savage Coast lá, entendeu? Mas aquilo lá não é um módulo. Red Steel é um cenário de campanha. Módulo é tipo Templo do Mal Elemental, o Council of Worms, Under Mountain, né? Que é uma caixa com um monte... É uma aventura gigantesca. Não é Mas... aquele cara. do Vecna, como que chama? Dai Vecna Dai? Dai, Vecna Dai. Qual outro? Dai Vecna Dai eu não sei se é módulo, sabia? Eu não sei. Ah, não, acho que a maioria das coisas que sai pra D&D, né? E geralmente o AD&D que tinha caixas, né? Outros RPGs não tinham módulos, né? Você tem aventuras prontas mesmo. Geralmente arcos de campanha que avançam a história do mundo, como o Trinity, né? Tem aquele... Como é que chama aquele arco? Darkness... Não sei o que é Darkness Rising, Darkness Ascendant, Darkness não sei o que. São 3 aventuras do tamanho de um livro que São evoluem a aventuras, história... não são módulos. Não são módulos, são aventuras prontas. Legal que o World of Darkness tinha muitas aventuras prontas pra mudar a categoria do metaplot. Pra evoluir o metaplot. Tinha certas aventuras prontas que engrenavam o metaplot. Inclusive, algumas consertavam o cenário, que é a que o Samuel Haight morre. Quem? Samuel Haight. É aquele caçador de tudo lá, não? Ah. Simplesmente a criatura do World of Darkness mais poderosa que já existiu. Mais paradoxal que já existiu. Ele era mago, lobisomem, vampiro, carniçal, caçador caçado e tinha mais 1 milhão de artefatos. No final ele virou Wraith. E no final ele virou um cinzeiro. Virou o Bolly. Não, o Bolly não, né? Ele virou um objeto mesmo. Não, ele morreu, virou um Wraith e dizem que ele foi capturado e que ele virou alguma coisa, né? Tudo que tem no mundo dos Wraiths é feito de espíritos. Beleza, é o destino de todo faminha. Pois É então, isso aí. Ah, cara, pera um pouquinho. A gente já tá 10 minutos dentro do episódio. Esquecemos de explicar por que o Taz não tá aqui, né? Porque ele falou muito no último. Na verdade, ele está aqui, mas ele tá calado, né? É nessa hora que eu faço piadinha. O Taz não tá aqui. Gente, o Taz foi pra um lugar melhor. Nossa, que brincadeira. PH, né? Ele tá num hotel em Belo Horizonte. Ele viajou não hoje sei de se é manhã. um lugar melhor não, viu? Melhor do que onde a gente tá aqui, né? Com essa monte de lixo e essa pia. E alguém fez churrasco ontem. É Bom, melhor. o que ele tá fazendo em Belo Horizonte? Eu não sei direito. Ele foi num concerto no- de música de videogame. Ele foi no Video Games Live. Eu não sabia que isso O que é existia. isso? Isso É exatamente o que tá pensando que é. Nossa. Não, basicamente você tem, assim, vocês acham que o videogame é só um divertimento casual, mas não, o videogame, as músicas têm profundo contexto, e essas músicas famosas deram origem a alguém que pensou em colocar isso numa sinfônica e exibir. Você pode obcecar sobre qualquer coisa, né, Rodolfo? Impressionante. Nossa, o profundo contexto foi profundo. Eu imagino aqueles midzinhos sendo tocados no anfiteatro. Né? Só que assim, por uma sinfônica, né? O tema de abertura é muito legal, que ele vai passando pelos jogos, tipo, desde o Atari, do Pong até o Final Fantasy. É muito bom, é muito bom. Cara, eu faço micro heroes, cara. Pois Então, beleza, tá? Que seja legal aí o seu evento. Tá acontecendo hoje, ele foi hoje de manhã cedinho.
Parece que é só hoje, né, Neto? É um dia só, ele deve estar de volta amanhã, contar umas histórias pra gente semana que vem. Então é por isso que hoje ele não tá aí, tô ouvindo música de videogame. É mó legal, seus preconceituosos. Você vai naquele BG teste dos joguinhos, né, e fica mudando a musiquinha? Não é tanto. É uma tela gigante com o Winamp tocando as músicas. Não, é que é uma sinfônica, né? É bem... Cara, eu faço Micro Heroes, eu não posso ter preconceito. Bom, de volta ao tema então. Aventura pronta. A ideia é o seguinte. Tem uma série de problemas ao se utilizar aventuras prontas. E muita gente tem preconceito com aventura pronta. Eu sou uma das pessoas que tem preconceito. Muita gente detesta Você aventura tem mesmo, cara? Não, mas tem gente que tem preconceito, mas tem gente que não gosta e tem motivos bastante sólidos. No seu caso é preconceito, né? É preconceito, né? Demorou demais pra pensar. Bem, eu posso elaborar depois, mas é tipo... Ele fez cara de preconceituoso. Né? Então, depois, mais tarde, vão esperar as explicações. Você me faz a pergunta, eu vou te responder o que eu não gosto, e vocês chegam com se é preconceito ou não. Eu acho que é, mas pode ser que não seja. Bom, a gente já, antes de começar antes de chegar ao tema, antes de avisar o que era o tema, de avisar que o Taz não estava aqui, a gente até discutiu rapidamente, né, o que é módulo, o que é aventura pronta. Mas, ao fim e ao cabo, são a mesma coisa. São aventuras que você compra, ou que vem junto com o livro, geralmente... Praticamente todo livro de RPG vem com uma aventura pronta. Ou que vem numa revista, você baixou da internet. Você pode ter comprado da internet, você pode ter baixado gratuitamente. Muita gente faz aventura pronta. Você pode passar o resto da sua vida só jogando aventura pronta, de tanta aventura pronta boa que tem na internet. A Dungeon Magazine sai todo mês recheada de aventura pronta. Tinha uma revista da White Wolf, não tinha, né, Tom? Cara, se tem, eu nunca vi. Tô tentando me lembrar. Você tinha na White Wolf, você tinha alguns livros de aventura pronta. Eram poucos, né? Eram parcos. Geralmente é quando apresentava um cenário, tipo By Night. Ah, tá. Todo livro By Night geralmente vinha com alguns plots de aventura. O World of Darkness não criticando, tá, gente? É só um comentário mesmo. O World of Darkness, na minha opinião, era o mais pobre de aventura que existia. Porque a aventura nunca era uma aventura. Era uma série de ideias e a aventura nunca tinha final. Era sempre super aberto, assim. Era isso que eu gostava. Nossa, fazer aventura pronta assim é fácil, né, cara? Você senta em 15 minutos, eu faço uma aventura pra você. O complicado é fazer uma aventura completa com o que pode acontecer se os jogadores... Passo a passo. Passo a passo. Não passo a passo, mas... Aquela estrutura, você encontra... Então vamos elaborar então melhor. O que é uma aventura pronta? Aventura pronta é usando dois métodos, de dois métodos, que é a da linha do tempo, ou a de evento... De linha do tempo, eventos acontecem independente dos jogadores estarem presentes ou não, ou de gatilhos, eventos engatilhados. Tal coisa acontece quando os jogadores chegam em tal prédio. Tal coisa acontece quando os jogadores tentam falar com tal pessoa. Ou o clássico Dungeons and Dragons. Tal coisa acontece quando os jogadores entram na sala. É o que a gente já chamou de trilhos e mapas. Não, porque uma aventura, um mapa, você não consegue fazer aventura pronta com um mapa. Você consegue é um cenário, né? É um cenário. Verdade. Então, são duas maneiras. Quem já estudou um pouco sobre como fazer histórias, acabou adaptando isso para ter muito texto sobre isso, como fazer aventuras, né? E você pode escolher timeline, linha do tempo, ou eventos engatilhados. As aventuras geralmente são assim, aventura pronta de qualquer cenário, tá? Tô falando de Trinity, de Lobisomem, de Savage Worlds, de D&D. Mas quando a gente tem só o plot, a gente não vai considerar como uma aventura Não, pronta. porque não se publica isso, né, cara? Você não compra isso, você não tem um livro, você não tem uma revista só com isso. Você tem essas ideias para aventuras que você encontra em blogs dos desenvolvedores, por exemplo. Você entra no site dos caras, tá cheio de ideia para aventura, entra nos fóruns cheio de ideia para aventura. Estou falando de aventura mesmo. Uma coisa que você comprou, ou comprou a revista, ou comprou o livro, que é o módulo, ou comprou da internet, ou baixou da internet uma aventura de várias e várias e várias páginas, que é um arco completo, uma história completa, começo, meio e fim. E isso é uma aventura pronta. Você senta, lê, não precisa se preparar. Isso é pro DM, tá? Você não precisa se preparar. Você lê aquilo. Às vezes a aventura exige que você tenha certos livros por causa de certas regras ou certos itens. Mas a maioria das aventuras já vem com isso no final. Você pode reparar que a maioria das aventuras já vem com... Se tem monstros ou adversários, vem com eles no final. Eu tenho uma aventura de Savage Worlds, por exemplo, que por mais que tenha zumbi no livro básico de Savage Worlds, naquela aventura... Os zumbis são diferentes. Tem dois tipos diferentes de zumbis. Isso funciona
Por 2 motivos. Primeiro, desobriga o DM a estar com todos aqueles livros. E, ao mesmo tempo, te introduz uma criatura diferente. Talvez você já tenha usado aqueles zumbis à exaustão. Então, os jogadores vão topar com 2 novos tipos de zumbis. Nada te impede de fazer substituições. E aí é onde eu quero chegar. É o cerne da conversa. Usar uma aventura pronta ipsis literis, exatamente como está, ou modificá-la? E quanto modificá-la? Quer dizer, em primeiro lugar, qual é a vantagem de se usar uma aventura pronta? Bem, a princípio se você não tem tempo, você quer alguma coisa... Tempo de preparação 0. Você precisa... Quarta-feira à noite, vocês iam sair, alguém liga, não vai dar pra sair, vamos jogar RPG? Vamos. Quem mestra? Você. Você puxa lá na sua estante uma Dragon Magazine velha e fala, acho que vou mestrar essa aventura aqui. Né? Você fala assim, os jogadores estão mesmo no 5º nível, essa aqui é pro 5º nível, tá perfeito. Você lê, né? Gasta ali uns 15 minutos, meia hora lendo, e vai com o seu saco de dados. Não precisa de mais nada, né, cara? A libertação de Valkyria. Já fiz muito isso com a libertação de Valkyria. Ah, é? Você já narrou essa aventura? Não. Mas já fiz muito isso com a libertação de Valkyria. A gente vai chegar nesse ponto depois. Eu acho que tem um outro item aí que é legal da aventura pronta, ou que é aquela coisa assim, que ideia legal, eu não pensei nisso. Né? Além da praticidade pro mestre, tem que... Nossa, cara, eu não tive essa ideia, mas alguém teve e eu posso usar. E agora, qual é a desvantagem de você usar uma aventura pronta? Você ficar dependendo dela. Elabore. Eu não sei, às vezes, acho que para uma situação de emergência, você usar uma aventura pronta é legal. Mas se você ficar dependendo dela, eu acho que o jogo fica vazio. Que é aí que eu acho que vem meu preconceito. Então não é preconceito? Não sei, é o que eu falei, né? Você tem uma ideia, tipo assim, você tem uma opinião sobre aventuras prontas, ela é negativa, isso não é preconceito. Por que o jogo fica vazio, Neto? Porque as aventuras são feitas de maneira modular. Ou seja, você, como o Marcelo falou, começo, meio e fim. Aí você pega e encaixa essa aventura, que tem começo, meio e fim, no seu cenário. Ou às vezes não, que é até pior, né? Simplesmente você tá lá na vila e o velhinho da taverna chama. Tem aventuras que elas vêm até com os personagens. Elas são feitas para você não usar... tem o Conan Unchained, eu acho que é um módulo. É uma aventura em que vem os personagens prontinhos, com a ficha prontinha. Tem 8 lá e você escolhe para jogar com 6 personagens, 2 vão sobrar, para ter essa ilusão de que você pode escolher, sabe? E eu não sei, eu vejo isso como o lance de você criar o cenário, de fazer todo o processo criativo, é criar algo factível. Tem essa palavra? Tem essa palavra. Por incrível que pareça, essa palavra existe. Se você fica encaixando coisas, retalhando o mundo, por mais fantástico que seja, você está retalhando algo que você está criando. Por mais fantasioso que seja o seu mundo, você ficar modulando ele, colocando coisas que não foram pensadas por você e que não foram trabalhadas da forma que o seu mundo trabalha, pode ser... Quando você diz o seu mundo, você não está dizendo um cenário. O cenário. O cenário para você, mestre, na sua mesa. Isso, é o que você está narrando. Tá. Tipo, você está narrando Star Wars. Então você criou... Por mais que já tenha todo um cenário pronto, em livros, em filmes e blá blá blá, quando você narra, você cria o seu cenário. O meu Forgotten Realms não é o mesmo Forgotten Realms do Neto. Por mais que nós joguemos, nós mestremos na mesma cidade, às vezes. Então, a minha Cormíria do Neto parece cidades completamente diferentes. E a sua também, Rodolfo. Então, você cria uma linha narrativa, você cria um cenário, você cria... A do Rodolfo tem esgoto, né? É verdade. Você cria um mundo. Vamos dizer que você criou um mundo, um universo. Esse cenário, como foi criado por você, ele tem uma coerência, tem uma... Os personagens têm uma assinatura. O seu mundo possui uma assinatura que é o que você criou. Eu acho que quando você começa a colocar a aventura pronta demais, você começa a retalhar a sua assinatura. Você retalha toda a linha que você criou de narração. Mas a gente está falando de uma só por enquanto. Você quer usar uma aventura pronta. Mas acho que eu sei o que o Neto quer dizer. Isso vai parecer incrível, mas eu vou resumir o que o Neto disse. O Neto... Nossa, eu quero ver. O Neto está dizendo o seguinte: a aventura, uma aventura pronta, ela não é feita para o seu grupo de personagens. Ela não é feita para o seu universo.
Era uma aventura genérica. E as expectativas, e a aventura pronta, ela tem certas expectativas em relação ao que acontece naquele mundo que necessariamente não se adequa ao seu mundo. Tá, entendi. Fantástico. Mas isso usando uma aventura pronta como Consegui enxerto. resumir. Fantástico, estou impressionado. Isso usando uma aventura pronta como um tipo de enxerto. Agora, e ela per si? Ah, então, tem essa grande diferença, né? Quando você usa... O principal problema que eu vejo numa aventura pronta é quando você já tem uma campanha acontecendo, seus jogadores têm personagens já feitos, e aí você resolve, por algum motivo, você não tá afim, não teve tempo, não esqueceu, ou comprou uma aventura que você... tô louco pra jogar essa aventura aqui que eu comprei. Enfio ela no meio do meu jogo. Que é o que eu não gosto. E aí, se você não tomar cuidado, e aí depois é que nós vamos chegar como fazer isso, tomando esses cuidados, a aventura vai parecer mesmo que está enfiada, entendeu? Não vai soar como sua aventura, não vai Entendi. ter a mesma aparência, vai ter coisas Sua estranhas. assinatura eu gostei. Porque você trata NPCs e localidades de uma certa maneira. E a aventura te diz para tratar NPCs e localidades de outra maneira. Você faz isso, os jogadores sentem. Mas tem um outro tipo de aventura, que é aquela que você vai junta os seus amigos para jogar aquela aventura. Tá. Inclusive, os módulos têm até personagem pronto. Entendi. Né? É a aventura pronta per si. Vamos jogar isso. Exatamente. Mesmo que não tenha, você fala assim, ó, eu comprei essa aventura aqui, a Cidadela Sem Sol, façam aí 4 personagens de primeiro nível, vamos jogar isso aqui. Encerrou, vocês partem para outra, entendeu? Inclusive, até a Wizards, né, eu ia falar TSR, a Wizards é muito boa nisso, ela permite que você crie um grupo de personagens para aquela aventura pronta, que vai do primeiro ao 20º nível. E agora na quarta edição do primeiro ao 30º, só seguindo as aventuras prontas, né? No caso das aventuras prontas do D&D quarta edição, elas introduzem o cenário em si. Depois que você jogou aquela aventura, ou mesmo se você não jogar, você leu a aventura, você tem um cenário. Né? Você tem um módulo, né? Você junta todas as aventuras do arco P ou do arco H, você tem um módulo ali, você tem um cenário descrito. É que nem os Reinos de Ferro, quando lançou a trilogia do Fogo das Bruxas, o Fogo dos Que você Feiticeiros, poderia... o Martelo das Feiticeiras, esqueci o nome. Eu também não lembro. Você poderia começar e terminar uma sequência de histórias inteira só para aquele jogo. E te mostrava todo o cenário. Uhum. Mas isso também tem problema, porque a aventura não foi feita por você e ela não foi feita para você. Ela foi feita para todo mundo. E quando você faz uma coisa para todo mundo, você não está fazendo para ninguém. Então tem esse problema de o plot, o tipo de NPC, as situações, elas são feitas por um escritor. Geralmente esses caras são muito bons. Se você compra a aventura, são profissionais, que eles tendem a minimizar esse estranhamento. Tipo, eles fazem as coisas de maneira completa, porém genérica o suficiente, para que você tenha liberdade. Né? Geralmente aventuras prontas, as boas aventuras prontas, você não usa metade delas, porque tem 15 NPCs que eles descrevem, eles te enchem de informação, e os jogadores vão falar com 3. Quais 3? Isso depende muito do seu grupo e, mais importante, depende do foco que você quer dar naquela aventura. E é aí que eu quero chegar. Aí nós entramos em duas outras possibilidades para trabalhar com aventuras prontas. Uma que é a adaptação da aventura pronta, a outra que é a retaliação da aventura pronta. Uhum. Né? O que seria então a adaptação da aventura? É o jeito que eu faço. Que é o que eu adoro aventura pronta por causa disso. Aconteceu no jogo que eu tinha sábado, que agora eu não estou participando mais. Chegou um ponto em que eu falei, caramba, tudo começou porque era a minha vez de mestrar, que eu alternava com o DM, e eu tinha esquecido completamente de fazer aventura. Tinha tido um TPK na sessão anterior, e eu tinha que começar um jogo novo. E eu me dei conta disso na quinta-feira. Falei, agora não vai dar tempo, eu não tô com saco, eu tô, sabe assim, não tava afim, né? Tipo, eu não vou perder, tem muita coisa pra fazer naquela sexta-feira, ia fazer outras coisas e tal. Pensei assim, caramba, eu tô pagando esse D&D Insider aqui e ainda não usei nada das Dungeon Magazine, 0. Como os jogadores tinham morrido no nível 4, eu pedi pra eles fazerem novos personagens no nível 5, selecionei uma aventura que tava no nível 5 e ali. A minha intenção era usar a aventura toda. E eu me dei conta, sem querer, de que na verdade eu estava adaptando aquela aventura. Estava basicamente utilizando a ideia da aventura para minha própria aventura, mas completamente adaptada, até porque eu estava mestrando em Dragonlance numa ilha. Então o que eu fiz? Eu peguei a ideia da aventura,
A ideia básica, que é a aventura Hidden, que é um paladino que desapareceu, só que eu pus tudo no contexto de que, inclusive uma coisa que aconteceu no TPK, que ia Era um começar... Cavaleiro de Solânia. Era um cavaleiro de Solâmnia, que ele estava tentando prevenir uma guerra. Era um grupo de hobgoblins que tinha descoberto que estavam aliados aos gélidos, não tinha nada a ver com... Orcs. não tinha orca, não tinha demônio, sabe? E eles estavam atacando a região. Então, assim, eu adaptei, peguei a ideia básica e misturei com a minha ideia. E basicamente, cara, eu usei os encontros. Por exemplo, tem uma hora que eles teriam que conversar com um anão para subir o rio. Eu não queria colocar rio. Eles estavam nas Highlands, né, em Ergot. Eu falei, não vai ter rio aqui, não vai ter anão nenhum. Eles vão conversar na cidade. Como a região é menor, eu peguei a ideia da aventura. Você já adaptou, Neto? Então, aventura pronta, não. Como eu disse no começo, eu tenho um certo preconceito. Eu fui narrar uma aventura pronta faz 2 meses, 1 mês, que a galerinha do meu emprego queria jogar a 4ª edição. Eu não tava com saco de criar uma aventura e peguei uma aventura pronta com o Marcelo pra jogar com eles. Aventura introdutória de D&D, né? Aquela aventurinha do primeiro Game Day que teve. O de maio, Into the Shadowhaunt, eu acho. Acho que foi essa. Então eu peguei, foi porque eu não tava com saco de criar uma aventura de 4ª edição. Mesmo porque eu não li o livro, eu não tenho conhecimento da mecânica. Agora, eu já aproveitei situações que eu li em contos. Isso vale? Não vale. Não vale. O tipo de aventura... O tipo de coisa que eu mais gosto de fazer é justamente isso. Pegar um pouco da aventura... Sabe aquele trabalho que você tem ao criar a aventura? Ao criar a situação, ao criar o plot. Aquilo que o Rodolfo falou. Nossa, eu nunca pensei nisso antes. Provavelmente nunca teria pensado numa organização financiada pelos gélidos para poder corromper... Tipo assim, corromper não. Desorganizar o reino de Ergot do Sul. Na verdade, era um demônio, que era o olho de Narash, que era um demônio preso numa joia, não sei o que. Eu mudei tudo aquilo. Coloquei hierarquia dentro deles. E adaptei tudo aquilo. Mas a vantagem é... Eu não precisei criar os encontros. O encontro estava lá. Eu os adaptava pesadamente. Uns eu usava iguaizinhos, porque eu achei que estavam bons. Outros não tinham minha cara. Tinha um encontro que era uma emboscada por lobos na floresta. Eu jamais faria isso. Não é meu estilo... Não tinha nada a ver com a aventura, sabe? Você tá andando, de repente, é atacado por lobo. Como assim? Tipo assim, no contexto da aventura, se você usasse ela prontinha, até dava certo, assim, tal, mas não tinha nada a ver. Eu acabei colocando um encontro na floresta para introduzir o personagem do novo jogador, que ele estava perseguindo um grupo de Shadarkai, que estava tentando chegar no lugar para se aliar aos caras, e eles acabaram se encontrando. Então, eu... acabei mudando, mas assim, foi um encontro que eu tive o trabalho de refazer. Enquanto que naquele dia nós tivemos 3 encontros, eu só tive que fazer um. Quer dizer, me deu muito menos trabalho. Os outros 2 encontros estavam prontos. Eu tive que adaptar uma coisa aqui, adaptar uma coisa ali. Um era num templo, eu coloquei numa dungeon. O outro era um navio que atracava no rio. Como não ia colocar esse rio, eu simplesmente coloquei com eles conversando com um cara, que esse cara se virou... Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Eu adoro fazer isso. Entendi. E é isso que eu ia falar, realmente. É uma coisa que é prazerosa pra você. Eu já vi você fazer. É prazeroso pra você trabalhar nessa adaptação. Eu destrincho a aventura. Eu adoro pegar, no meio de uma campanha, descobrir uma aventurinha curta e enfiá-la lá. Eu fiz isso, por exemplo, com a The Village of Homelet. Quando ela chegou, eu falei, isso aqui tá perfeito pra eu colocar onde os jogadores estão. Eu substituí a vila em que eles estavam pela vila de Homelet, por quê? Já tem um mapa da vila, tem os NPCs todos prontos. Só coloquei no lugar. Eu a transplantei. Quase nada do plot eu usei. Eu usei a aventura. Mudei completamente. Não era nada daquele plot lá. Eu adaptei pro que eu estava fazendo já, que era... Eu chamei de Amon de Narash, peguei o nome da outra aventura, porque eu achei legal, mas misturei 2 aventuras juntas. Na prática, cara, é como se eu tivesse pegado as páginas das aventuras, selecionado as páginas que eu queria e as que eu não queria, e misturado 2 aventuras junto com minhas próprias anotações. Eu adoro fazer isso. A aventura pronta pra mim é fantástica porque ela me tira o trabalho, evita que eu tenha o trabalho de fazer muitas coisas. Eu já sou diferente, eu sou o retalhador. Ah, é? Né? Eu gosto de módulos e aventuras prontas porque é um arcabouço muito legal de ideias. Arcabouço, ele tá usando essa palavra direto. Mas... É porque o Rodolfo já esteve um tempo preso no arcabouço.
Beleza. Não confundir com arcabouço, que é outra coisa. O que eu tava falando? E você gosta de retalhar aventuras. Eu gosto de detalhar bem. Porque é uma boa fonte de ideias. Isso. É um jeito mais legal de falar, né? Bom, mas eu já fiz adaptações também, e eu acho que a adaptação que foi mais gostosa numa mesa de jogo foi quando eu adaptei uma aventura de Legend of Five Rings pra Dark Sun. Nossa. Então foi uma adaptação bem adaptada. Mas por que eu adaptei? Eu fiz o que o Marcelo falou. Eu peguei a ideia central, com algumas das dificuldades que estavam previstas, e passei pra Dark Sun. Mudei as coisas, né? Em vez de você ter, samurai, você tinha Gladiador. templários, né? Pra ser um samurai. Ah, tá, Agora, o que eu costumo fazer é retalhar mesmo. Eu pego... gostei desse monstro e gostei da armadilha dessa outra história e misturo numa história da minha cabeça. Uhum. Eu retalho. Aqui tem um puzzle, um quebra-cabeça. Eu gostei disso aqui, vou pôr numa aventura minha. Isso aqui tem esse tipo... Olha só, precisa desse tipo de poção. Vou colocar isso na aventura. Ou então, olha só que veículo estranho que você precisa usar aqui. Vou colocar na aventura. Eu vou retalhando. Eu já fiz isso, os já peguei. módulos, E às vezes eu pego mais de um retalho, pego as ideias que eu acho interessante e vou acrescentando eles na minha aventura. Realmente como não é arcabouço, né? Uma fonte de ideias. Você pega só algumas coisinhas. Eu já fiz isso, já peguei de uma aventura de 64 páginas, eu peguei uma única estação espacial, que eu achei ela legal. Falei, por que eu vou fazer? Já tá pronto aqui, melhor. Exato. O meu problema por ser criado na linha Storyteller é isso. O Storyteller te dá ideias das situações para você trabalhar com isso. Então, tipo, os livros de aventura pronto, o que era? Era uma cidade, a cidade tinha os NPCs e falava, tá acontecendo isso na cidade. Isso é um outro tipo de aventura. É muito comum no World of Darkness, mas vários outros RPGs têm esse tipo de aventura. Como a gente discutiu no começo, não chega a ser uma aventura pronta, é um plot. É um cenário, né? No caso, é um cenário com um monte de ideias para aventuras, mas as aventuras em si não estão desenvolvidas, né? Você é que tem que se virar para desenvolver. Só que tem um grande problema de você usar a aventura pronta, que é como o Net tinha apontado, que é o problema dele com a aventura pronta, e é verdade. Vamos falar isso então como a Voz da Terceira Terra recomenda, né? Não use a aventura pronta, assim, do jeito que ela tá. Não abre o livro e sai fazendo tudo. Tem gente que chega até ler aquele quadrinho, né, cara? Nossa. Leia para os jogadores. Leia para os jogadores. E fala assim, aqui você para de ler para os jogadores. Nossa, cara. Eu não vou falar isso. Não faz isso. Olha, A não ser que o objetivo da mesa seja simplesmente esse. Não, mas mesmo se for, você vai se pegar querendo mudar algumas coisas porque não é o seu jeito. Então mude. Você... Mude mestre para ficar do seu jeito, mude para os seus jogadores gostarem. Se chegar esse exemplo radical dos jogadores terem o hábito de atravessar a parede, né? Por algum motivo eles usam algum poder mágico, eles adoram atravessar a parede. Beleza, deixa. Ou picaretas. Ou picaretas. Essa sala Essa é nova. Caiu meu microfone. Essa é nova. Alguém que quer atravessar a parede. Ué. Eu já vi pessoas tentando incendiar o calabouço. Mas quis encavar paredes. Beleza. Então, aí faça isso, sabe? Essa sala não deveria aparecer até o final. Que se dane, adapta. Tira aquele artefato importante e põe outro. Sabe? Acho que a ideia central da gravação de hoje, da sessão de hoje use sim, mas assim, use um pouco só. Pegar a aventura prontinha é meio chato, os jogadores vão perceber que você não está fazendo, fica parecendo que eles... Sabe o que é? Uma coisa que eu esqueci de falar. Toda aventura pronta, ela é pasteurizada. Você está familiarizado com o processo de pasteurização? O processo de pasteurização, a empresa... Caixinha longa-vida. A empresa pega aquele leite... Imagina lá o Conan assim na caixinha longa-vida com a aventura de primeiro e terceiro nível. Você pega aquele leite, a empresa compra aquele leite de vários criadores, de várias vacas de vários lugares do país. Junta tudo num tanque e passa pelo processo de pasteurização. Aquele cheirão de mijo de vaca no começo. Que é o processo de pasteurização? Ele ferve, não é nem ferver, né? Sublima, né? Transforma de sólido, de líquido para... Não estão no sublimo, porque não está sólido. Mas enfim, esquenta de uma maneira muito rápida para ferver e evaporar de uma vez e depois resfria de uma vez. Isso não só mata todos os germes, como faz com que toda aquele leite de várias fontes diferentes, de várias qualidades diferentes, fique igualzinho.
Entendeu? Então por que ficou igualzinho? Porque tirou todas as propriedades que deixavam cada leite diferente e único. Então a Aventura Pronta ela é pasteurizada. Eu não sou o inventor dessa metáfora, dessa comparação. Eu achava que era, mas eu vi pessoas fazendo na televisão. Falei, olha que legal. Achava que só eu que falava que as coisas brandas, assim, todas iguaizinhas, eram pasteurizadas, mas mais gente usa essa comparação. Então, a Aventura Pronta, ela está pasteurizada, porque ela tem que agradar a todos os paladares. E o que é o problema de você comer? Não agradando nenhum, né? Não tem sabor. O que é o problema de você comprar comida pronta? Ela quase não tem tempero, tem que agradar todo mundo. Não tem você tem que acabar acrescentando o seu próprio tempero. A gente sempre faz metáfora com comida, né, cara? Chegamos no miojo de novo. Então assim, a gente não tá falando de merda. E tem um outro problema com a Aventura Pronta. Vira muleta, cara. Chega um ponto que você tá tão acostumado que você não consegue mais criar aventura própria. Essa é uma das minhas críticas, né? Eu não sei por que eu tenho isso, porque a maioria das vezes eu era mestre, mas sempre que alguém fala de aventura pronta pra mim, eu não consigo parar de imaginar que talvez a pessoa fique dependente delas. Tem esse problema. Você começa a usar aventura pronta demais, você vai chegar num dia que você vai achar que você não consegue mais fazer aventura. Você está tão acostumado a usar o que está pronto que você acha que não dá conta. Eu tive que passar por um processo de desintoxicação, de tanto que eu usava aventura pronta uma época. Tanto miojo. Né? Conta essa história. Eu peguei aquela sequência de aventuras da terceira edição, que começava a Casa dela Sem Sol e ia passando por um monte, assim, eu nem lembro mais. Eu cheguei até na... Gente, eu não lembro o nome das aventuras. Eu fui só elas, eu só tinha aquele grupo de jogadores. Então, depois que eu acabei, eu ainda peguei o Tempo do Mal Elemental, da D&D, adaptei para a terceira edição, e foi o que me curou, por assim dizer. Porque eu estava usando a aventura prontinha, as fichas prontinhas, ao ponto de que eu achava que eu não conseguia mais criar aventura. Eu não conseguia criar aventura por outros sistemas. Porque eu estava usando tanta aventura pronta, estava jogando tanto D&D, que para fazer aventura... overdose. Eu parei de mestrar porque eu falava, não dou conta, não tô criativo para fazer aventura de lobisomem, não tô criativo para fazer aventura de Trinity, de Era do Caos, não conseguia, cara. E foi adaptar o Tempo do Mal Elemental pro D&D, que eu acabei não mestrando, mas adaptar o Tempo do Mal Elemental, que era de AD&D, que me curou. Porque como eu tive que trabalhar na aventura, deu trabalho, tinha muita coisa do AD&D pro D&D terceira edição já não dava muito certo, alguns encontros eram esquisitos, algumas salas não davam certo. Então, isso me curou. Eu me dei conta de que eu conseguia, sim, criar aventuras. E a partir daí, continuei usando pesadamente, até porque eu acho que tem muito material legal. Aventuras Prontas tem ideias muito boas. A Dragon Magazine tem ideias muito boas. Os blogs e sites de desenvolvedores, os caras dão as Aventuras Prontas muito boas. Essas aventuras de livro, quando você compra um livro, a aventura que vem no Trinity, a aventura que vem no Aberrant, a aventura que vem no Forgotten Realms, a aventura que vem em Savage Worlds, essas aventuras iniciais são muito boas. Especialmente para dar aquela... para passar a ideia do cenário. Mas eu aprendi minha lição. Você adapte para sua realidade, para a realidade da sua mesa. Adapte para o seu jeito de mestrar. Pega como você faz, Dodô. Eu acho que a maneira que você faz é melhor. Leia e tire alguns encontros, tire algumas ideias. Pegue um vilão da aventura A e misture no templo abandonado da aventura B e coloca na ilha da aventura C. Acho legal. Acho que o Neto cantou a bola quando ele falou de contos. Porque no final, né, todos nós usamos contos, livros, filmes, música como fonte de inspiração. Eu já adaptei uma história do Conan o Bárbaro para D&D. Quadrinhos, claro, né? Sabe aquele gibi colorido? Sabe aquele o Taz com certeza deve ter adaptado um monte de videogame. Sabe aquelas gibis do Conan o Bárbaro, que era coloridinha, formato gibi? Sim. Nossa, como eu adaptei a história daquele gibi, cara. E dentro desse arcabouço, dentro desse material de referência, nada virado nada, né? Você tá rindo, né? Do arcabouço, o que mais? Dentro do arcabouço, então, aventuras prontas, módulos, são um ótimo material pra gente tirar ideias. E são até, muitas vezes, até mais fácil, né? Porque você vai ver lá e tá prontinho pro que você quer. E outra coisa, são boas ideias. Na maioria das vezes são profissionais, um grupo de profissionais pago que ficou meses afinando aquilo, melhorando aquilo. Porque são ideias pra RPG. Quando a gente faz uma outra adaptação, é uma adaptação maior que nós estamos fazendo. Quando nós adaptamos de um módulo, de uma aventura pronta, nós já temos o pré-requisito básico, já está preenchido. Você vai ter que ter um trabalhinho para adaptar, ou remover e colocar em algum outro lugar. Ou retalhar. Mas ainda assim é menos trabalho do que fazer uma aventura do zero, que é muito divertido. Mas às vezes você não está com paciência ou com tempo.
Eu acho que é uma fonte de material, uma fonte de ideias muito legal. Fantástico. Eu prefiro criar minhas aventuras. Eu sou preconceituoso mesmo, né? Tudo bem. Tudo bem, faz A parte. gente não tem preconceito com você por causa disso. Vozes da Terceira Terra é uma licença Creative Commons 2.5 Brasil. Atribuição, uso não comercial, vedada criação de obras derivadas. Para mais informações, acesse o website www.vozes.terceiraterra.net. Visite os fóruns TPK Brasil para conhecer os melhores podcasts de RPG do Brasil. O endereço é tpkbrasil.net. Tá. Eu não tô falando perto do microfone. Quando eu tô aqui... Não, você tem razão. A gente tá, gravar esse podcast ao longo deste ano todo fez com que nós melhorássemos nós mesmos como DMs, né, cara? Nossa. E como? E como? Sabe, Putz, grilo. hoje eu sou um DM muito mais flexível por passar um ano, 52 semanas, falando sobre teoria de RPG e dando dicas para outros DMs. Eu me tornei um DM melhor. 52 semanas e 38 episódios. A nossa conta é maluca pra caramba, né? Uma coisa que eu aprendi a fazer, assim, que mudou realmente a questão de jogar RPG, é parar pra ver o que vocês querem jogar. Uhum. Virar pro jogador e É o que vocês verdade, querem. antes eu não me preocupava também, não. Isso. Nossa, é isso que vocês querem? Beleza, gostei da ideia. Vamos montar uma campanha, uma aventura. Eu achei isso fantástico. Eu me tornei bem menos encanado com cenários. Hoje eu tenho uma gama de cenários que eu mestro bem maior. Por causa de entrar em contato com vários RPGs diferentes, vários cenários diferentes. E sistemas diferentes. Sistemas diferentes. Parece que a compreensão de qualquer sistema ficou mais fácil. A apreensão e a compreensão do sistema ficou mais fácil porque nós já temos uma ideia, uma meta-compreensão do que é um jogo de RPG, o que tem que ter o sistema humano. E a própria, se eu posso falar isso, a própria teoria do RPG. O fato da gente pegar... RPG 1.1, teoria. Porque você descobre... Bom, pelo menos eu descobri quando a gente pega aqueles cenários do D&D para jogar, analisar e depois ter que falar sobre isso. Eu me dei conta de que você consegue teorizar em cima de RPG. Você consegue ver certos padrões. Teoricamente você teoriza em qualquer coisa. Não, pra mim foi ver maneiras diferentes de pensar sobre o jogo. Coisas que eu não, preocupações que vocês têm com o jogo que eu não tinha. Esse é o principal ponto, mais do que os RPG que a gente anda vendo, as informações que nós vamos atrás. Foi o que surgiu no primeiro episódio. O que eu aprendo com as ideias do Marcelo, do Neto e do Taz é fenomenal. Agora eu quero falar de uma outra coisa que também é o mais legal, na minha opinião, o mais legal, o que o Vozes da Terceira Terra me proporcionou. Como que fala isso? Nossa, ele falou certo de primeira. Agora errou. Não, eu não falei certo. Proporcionou. Proporcionou. Não. Proporcionou. Uma coisa que... Blá, blá. Pro. Beleza. Brrr. Que eu acho que é o mais rico pra nós é que nós temos mais contatos e fizemos amizades, nós conhecemos nossos jogadores, nós encontramos muita gente bacana que curte o mesmo hobby que a gente, Isso foi ou massa não, mesmo. que é o que eu acho mais importante, né? Fiz uma coisa que antes pra mim era inédito, a amizade de internet, cara. Até começar a gravar podcast eu não tinha amigos que eu não conhecesse pessoalmente, agora eu tenho bastante. É verdade. É verdade. Nossa, e conhecer amigos de internet é uma situação diferente, né? Não, e eu tenho essa sensação assim, apesar de eu não escrever, eu leio os fóruns e os comentários e certos nomes que sempre aparecem, certas pessoas que sempre estão comentando, falando alguma coisa. No começo eles eram nossos ouvintes, aquelas pessoas estranhas que nos escutam. Por algum motivo, né? Ainda não sabemos, né? Hoje você já vai ver um comentário do fulano, nossa, fulano achou isso, puxa, então eu preciso melhorar tal coisa, porque aquele comentário ganha importância. Aquela pessoa não é simplesmente qualquer um, é o fulano. Não é o Nick mais, né? Não é o Nick, é uma pessoa qual a opinião é importante pra mim. Importante pra nós, né? Isso foi o mais legal, essa união, essa confraria que se forma é o que eu acho mais bacana.
Não, é isso. O que vocês acham? Eu não tinha pensado nisso, realmente. Eu tava vendo a parte de... Bom, é isso mesmo. Não há mais o que acrescentar. Acho que você resumiu muito bem essa parte. A parte social de criar um podcast é fazer essa troca, né? Quantas pessoas estiveram com a gente aqui trabalhando no Voz da Terceira Terra em um ano? É mesmo. Né? Quantas pessoas... Quem que a gente... Putz, o Taz veio a fazer parte do grupo, né? O Ricardo, o Eli, o Lauriston, quer queira, quer não, né? Fez parte. Fala pro microfone, Rodolfo. O Lauriston, quer queira, quer não, sem a gente ver a cara dele, mas faz parte. O Samuca. Com aqueles... Por sinal, tem tempo bom que ele não faz tirinha mais, deve estar ocupado, mas... Assim. O Ian, Ricardo. O Ian participou no episódio. O Renato de Recife. Renato de Que Recife. é dele que eu tô falando. E uma coisa que me assusta um pouco é a marca que a gente deixa. Olha os podcasts que a gente conheceu. Quem dirá que... Às vezes assim, às vezes eu faço um comentário por fazer e de repente o cara acata, fala, não, peraí que eu vou mudar porque comentaram assim. Foi um negócio que eu falei, meu Deus, preciso ficar calado, né? E o estímulo... O cara entrou lá no fórum, Não, eu fiquei 2 semanas sem olhar. Você não viu? Tem o Cello, ele tem um podcast novo de RPG aí na parada. Quer dizer, o Rolando 20 foi, na minha opinião, o pioneiro. Ele me motivou, porque até então eu ouvia podcasts gringos e pensava, caramba, eu podia dar opinião sobre isso. Caramba, eu podia falar sobre isso. E aí quando eu descubro um podcast brasileiro, na época não foi nem o Rolando 20, foi o Spellcast. Eu falei, caramba, dá pra fazer. E foi o que me motivou. O projeto do Daniel Anand, ele não deixou essa ideia morrer, ele fez o Rolando 20, porque o Spellcast meio que morreu de eleição. Se não fosse pelo Rolando 20, não teria criado o Voz da Terceira Terra. E se não fosse por nós dois, nossos 2 podcasts, nós 5, né? Hoje 6, porque tem o Taz também. Nós não teríamos esse afloramento de podcasts. Tá uma delícia abrir o iTunes. Nossa, então? Tá uma delícia abrir o iTunes toda segunda-feira e ver que tem um episódio novo do Nitrocast. O ZBcast voltou das férias. Quando a gente descobriu o ZBcast foi muito legal, né? Ter descoberto mais um podcast. Porque na época tinha 2, né? Tinha 3, né? Mas o D3Cast quase não publicava, a Matilha não publicava há meses. Então, assim, foi legal ter descoberto esse pessoal e esse contato com esse pessoal. Quem dirá que daqui a uns 10 anos talvez o Voz da Terceira Terra não esteja mais por aí, espero que esteja. Mas quem sabe, nós somos pioneiros, né, cara? Nós fomos o Voz da Terceira Terra tá entre aqueles astronautas do projeto Apollo que foram na Lua e exploraram o espaço, né, cara? Nós não... Bacana! Pense em podcast e pense em podcast RPG brasileiro. Nós estávamos lá no começo. Quem estava lá no começo está até hoje, o Daniel Anand e o Davi Salles, que eles são o Rolando 20 e a Apollo 11, né? Acho que eu diria... Nós somos a Apollo 13, então, que teve problemas na reentrada. Não. Gostei. Deixa a gente ser Apollo 13. Quem que é o Tom Hanks? Não, nós somos aquele que levou o Jeep lá, Apollo 14 ou Apollo 15, que andou de Jeepinho lá. Quem que andou de Jeepinho? Foi o Taz, né? O Taz andou de Jeepinho. Beleza. Então, assim, eu não acho minimamente arrogante ou prepotente dizer que nós não somos os precursores do podcast de RPG no Brasil, mas nós estamos entre os precursores. Nossa não foi a primeira pegada, mas nós fomos os primeiros. Nossas pegadas estão entre as primeiras. E pensar que tudo isso começou porque quarta-feira faltou 2 pessoas. Que? Lembra o primeiro episódio? A gente ia jogar D&D, mas o Daniel e o Daniel e aquele outro rapaz cujo nome eu não me lembro não podiam jogar. E o Marcelo falou assim, que então vamos gravar alguma coisa. Verdade. O que eu acho legal também nessa história, né, que agora é uma história, a história dos podcasts de RPG nacional, é a união, é o respeito, é o trabalho em equipe que a gente consegue construir entre todos nós. Entre os podcasts de RPG, entre os blogs de RPG. E nós estamos criando uma qual é o nome disso, né? Comunidade? Muito legal isso, hein? Uma comunidade bem bacana. Cada um joga do seu jeito, cada um mestra do seu jeito, cada um gosta do seu sistema, do seu cenário, do seu jogo. Cada um vê a coisa de uma forma
mais estranha que a outra. Nós três representamos bem isso, né? Cada um de nós tem o seu estilo, e por mais que nós tenhamos aprendido um com o outro, nós ainda mantemos o nosso estilo. O meu estilo é meio gore. Não, eu acho que a criação, essa comunidade, eu acho a coisa mais legal e mais produtiva pro nosso hobby, que é o RPG. Verdade, eu achava que eu conhecia muito RPGista porque eu tinha saído da cidade pequena, em que os únicos RPGistas eram eu, meus irmãos e uns 3 ou 4 amigos do colégio. Vim pra uma cidade grande onde tem comunidades e grupos de RPG, achei que conhecia gente pra caramba. Com o nome, né? É, com o nome, achei que conhecia gente pra caramba. Passar, ouvir e gravar um podcast, me dei conta de ter uma comunidade muito maior ainda. Muito maior. Nem me fala. E eu ainda tenho contato com podcasters gringos, né? É uma comunidade gigantesca, assim. E a gente tá olhando agora, nesse Voz de Fundo, a gente tá olhando pro passado, mas o legal de fazer um ano é olhar pra frente, é olhar pro futuro. Nós fizemos um ano. Rolando 20, há umas 2, 3 semanas atrás, também fez um ano. Os podcasts de RPG que eu escuto tem 3 anos, 4 anos, 5 anos. Tem episódio... Tem gente no episódio 120. Caramba, né? Isso é importante. Saber que a gente fez um ano e saber que nós temos muito, muito trabalho pela frente. E é graças aos outros podcasts que nos mostram estilos diferentes, ideias diferentes, maneiras diferentes de fazer, de gravar, de pensar, e dos nossos ouvintes, da comunidade toda do TPK Brasil, né, com aquela galera que a gente adora. Cara, eu vou falar a verdade, eu não botava fé no fórum não, viu? Não botava fé nenhuma. Eu fiz o fórum porque foi, ter 15 gatos pingados queria o fórum, vou fazer o fórum, né? Hoje tem mais de 2.000 mensagens. Tem mais de 100 pessoas. E, cara, são pessoas ativas, viu? Sempre tem coisa legal lá. Bom, mas parando com a Raiva Suicida, o que você perguntou? Do quê? É que eu fiquei 2 semanas fora, eu não sei se teve o episódio novo do Novas Crônicas. No Nitrocast eu vi, que ele saiu a segunda parte falando sobre Dark Sun. Mas o Rolando 20, por exemplo, eu ainda tô com 3 episódios no celular pra ouvir, não vi ainda. Eu não sei se o Paragon's Radio lançou mais um episódio. O André Matos, que é do Nerd Soul, né? Ele sumiu, cara, não consigo entrar em contato com ele. Tem um tempão que ele não publica. No fórum, o cara até perguntou, o Ian perguntou. E os e-mails dele devolvem. Sabe, o e-mail bate e volta. O cara sumiu, caiu da borda do mundo. Nossa. Ele e o Rinsel Indy, né? Dizendo, a morte tá lá esperando. Então. Será que ele morreu de desinteria? Então, vamos falar da promoção. Promoção é Voz da Terceira Terra faz um ano e quem ganha o presente é você. Nossa, cara. Não. Que promoção de supermercado de vila, cara. Nossa, só falta o milésimo ouvinte que escrever blá blá no fórum ganha. Blá blá. A gente não pensou nisso na milésima postagem, né? Agora já tá com 2.000 e tantas postagens. Bom, a promoção é vinculada à campanha Bom Jogar RPG. Então, pode ser Voz da Terceira Terra, um ano, Bom Jogar RPG, não tem nome da promoção. A promoção é a seguinte: quem quiser participar, grava, registra de alguma maneira, ou foto, ou filmagem, acho que só áudio, né? O áudio, acho que não, o áudio vai ficar esquisito. Bom, se você conseguir nos convencer com o áudio, tá ótimo. Disto, você vai registrar alguma maneira inusitada de jogar RPG. Porque a campanha Bom Jogar RPG é uma campanha de divulgar RPG. E o Voz da Terceira Terra é sobre as maneiras inusitadas de se jogar RPG. Então, se você conseguir fotografar, ou filmar, ou gravar o áudio, sei lá, de você jogando RPG durante a apresentação de ópera. Você, atrapalhando, né? Você jogando RPG, ó. Inusitadas e pentelhas de jogar RPG. Tira uma foto, tira uma filmagem jogando RPG no busão com o cobrador. Dentro do cinema. Ou o filme passando. Antes de ser expulso, né, do cinema. Eu já fiz isso, cara. Nossa. Não, agora umas coisas assim, tipo, jogando RPG na escola. Ou jogando RPG, tipo assim, uma mesa de professores jogando RPG. Isso ia ser ou legal. Você jogando RPG com a sua mãe. Nossa, só o Vini faz isso. Vini, não vale, tá? O Vini tá fora da promoção. Vale avisar que parentes e funcionários do Voz da Terceira Terra e do Bom Jogar RPG estão proibidos de participar da promoção.
Ó, eu já joguei no acampamento. Joga no acampamento com aquele monte de escoteiro, sabe? Pega assim, uma maneira inusitada de promover RPG, de divulgar RPG. Tira uma foto, um vídeo ou grava isso, se você não conseguir convencer de que aquilo é verdadeiro. Já joguei na piscina. Com as fichas plastificadas. Não dava pra usar ficha. Você tinha que ter decorado. Mas uma coisa assim, diferente. Uma maneira inusitada de promover RPG. Registra isso de alguma maneira, manda pra gente. Nossa comissão deliberativa, né? Eu e vocês dois, né? E o Taz. Nós vamos definir quem vai ser o vencedor, quem jogou RPG da maneira mais inusitada e da maneira mais legal de promover RPG. Eu acho que no cinema não é legal porque vai ficar com uma imagem. Expulsar esses caras jogando RPG, não. Tem que ser uma maneira que promova o RPG. Ah, então tá. Então tipo bom senso, hein, galera? Então, na ópera ou em frente a um motel, esse tipo de coisa atrapalha, né? Jogando RPG com as prostitutas de madrugada na esquina da 9 de julho. Ó. Bom, Aqui na casa 9 de julho, bem. Você vai ganhar então uma camiseta do Voz da Terceira Terra, exclusiva do nosso aniversário de um ano. Uma camiseta do Bom Jogar RPG, fantástica. Eu mesmo comprei uma lá na RPG Com, e nós temos outra aí. Vários bottoms e adesivos do Voz da Terceira Terra. Eu acho que aquilo lá é adesivo. Deixa eu conferir, peraí. E prazo, Marcelo? A gente precisa ter um prazo. Até quando que isso vai ser? Esse episódio vai ser que dia, né? Então dá uma olhada aí. Sai dia 5. O quê? Dia 5. Sai dia 5? Então, 5 de outubro, né? São pins, adesivos. Isso é adesivo mesmo, né? Tá. 2 adesivos, Bom Jogar RPG, combinando com a camiseta. Então, até o primeiro episódio de novembro, tipo assim, tem que... Qual que é a primeira quarta-feira antes... Sei lá, né? A primeira quarta-feira de novembro ou a última quarta-feira de outubro, que é quando a gente grava. Dia 4 de novembro. E a quarta-feira anterior é? Não, então dia 28 é melhor, né? A pessoa tem 3 semanas. Não, vamos colocar 4 semanas, né? 4 de novembro. Tá, então até 4 de novembro, o horário comercial, que a gente costuma gravar à noite, né? Então até às 6 horas da tarde, que é quando eu vejo os e-mails pra trazer pra cá. Então até 4 de novembro, Como que eles vão? até às 6 horas da tarde. Manda por e-mail. Se for um vídeo, põe no YouTube, põe na... a comunidade de Bom Jogar RPG é um ótimo lugar pra isso. Você põe uma postagem lá com uma foto ou com um vídeo, ou com áudio, né? Ou manda diretamente pra gente, ou manda o link de onde tá. E tem aí até o dia 4 de novembro, às 6 horas da tarde, pra mandar isso pra gente. Anunciaremos os ganhadores na gravação do dia 4. Porque aí no dia 4, antes de gravar, nós vamos selecionar. É um ganhador só. É um ganhador, ou ganhador. Que nós vamos nos sentar, nós 4, e nós vamos deliberar. Provavelmente já vamos estar selecionando ao longo. À medida que for chegando, a gente vai selecionando, né? A gente tem esse prazo pra vai que algum chega de última hora. Só pra gente não conseguir gravar, né, cara? Pra gente sair daqui às 3 horas da manhã.